E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao novo episódio de hoje do podcast Hora da Fofoca Biológica. Prepare-se, porque hoje a gente vai mergulhar em um universo que está na boca do povo e nas redes sociais, mas que esconde segredos fascinantes: o morango. Se você abrir o TikTok ou o Instagram ultimamente, é quase certo que o morango caramelizado tenha cruzado seu caminho. A versão repaginada da tradicional maçã do amor, agora com morango, brigadeiro branco e aquela calda crocante de açúcar. Virou uma verdadeira febre nas últimas semanas, conquistando paladares. Essa febre do morango do amor não é só uma tendência culinária, ela virou uma oportunidade de negócio gigantesca. Doceiros e confeiteiros viram a procura e as vendas dispararam. Grandes franquias, que eu não vou falar o nome, reportaram a venda de milhares de unidades em um único dia, enquanto pequenos empreendedores observaram um crescimento exponencial na demanda. E é claro, essa demanda explosiva teve um impacto direto nos preços do morango, que chegaram a dobrar no atacado e no varejo. Esse fenômeno ilustra a dinâmica do consumo na era digital, onde a viralidade online pode transformar rapidamente a economia de mercado, influenciando preços, cadeias de suprimentos e modelos de negócio em tempo real. A velocidade e a escala da resposta do mercado a essa tendência são notáveis. Mas por trás de toda essa doçura e sucesso comercial, o morango esconde um segredo botânico que surpreende muita gente. Ele não é, extremamente falando, um fruto verdadeiro. Pois é, e hoje no podcast Hora da Fofoca Biológica, a gente vai descobrir todos os mistérios do morango, sua verdadeira identidade botânica, sua origem fascinante e como ele é cultivado em todos os seus benefícios para a nossa saúde. Para começar a desvendar o morango, a gente precisa fazer uma pausa para desmembrar alguns termos botânicos. No dia a dia, a gente usa fruta para tudo que é comestível e adocicado, certo? Mas na botânica, a coisa é um pouco diferente. Um fruto no sentido científico é o que se desenvolve exclusivamente a partir do ovário da flor, depois da fertilização, e tem a função de proteger e ajudar a espalhar sementes. Em contraste, o termo fruta é uma designação popular utilizada para se referir a frutos e pseudofrutos, que são comestíveis e, em geral, possuem sabor adocicado. Assim, embora toda fruta seja um fruto, o pseudofruto, no sentido coloquial, nem todo fruto botânico é considerado uma fruta comestível. E é aqui que entra o nosso querido morango. Ele é um pseudofruto. O que significa? O pseudofruto é qualquer estrutura que se assemelhe a um fruto, mas cuja formação não se restringe ao amadurecimento do ovário. Pelo contrário, desenvolve-se a partir de outras partes da flor, como receptáculo, pedicelo, hipanto, cálice ou perianto, além do ovário. A precisão e a especificidade da terminologia científica, em contraste com o uso popular, são evidentes aqui, demonstrando como a biologia transcende a percepção comum. Essa diferença não é meramente semântica. Ela reflete distintas estratégias evolutivas na formação e dispersão de sementes. O uso popular da palavra fruta é funcional, focado na comestibilidade e no sabor adocicado, enquanto o termo botânico fruto é morfológico e reprodutivo. A discrepância sublinha a importância da linguagem precisa na ciência para evitar
ambiguidade e capturar a complexidade dos fenômenos biológicos, que muitas vezes desafiam as intuições diárias. No caso específico do morango Fragaria vezes ananassa, aquela parte carnosa, suculenta e vermelha que a gente tanto adora comer não corresponde ao ovário da flor. Em vez disso, essa porção comestível se desenvolve a partir do receptáculo floral da flor do morangueiro, que incha e amadurece após a fertilização. E as pequenas estruturas pontilhadas e amareladas que se encontram na superfície externa da parte vermelha, essas sim são os verdadeiros frutos do morango. Essas sementes são, na realidade, aquênios, que são pequenos frutos secos e decentes, ou seja, não se abre para liberar a semente e contém uma única semente cada. Dessa forma, o morango é classificado como um pseudofruto agregado ou acessório, pois sua formação envolve múltiplas estruturas florais, além do ovário, especificamente o receptáculo, e ele contém múltiplos frutos verdadeiros, os aquênios, que se originam de ovários separados na mesma flor. A morfologia do morango, com seu receptáculo carnoso e aquênios externos, representa uma adaptação evolutiva engenhosa para a dispersão de sementes. A parte carnosa e adocicada do morango atrai animais, como aves e mamíferos. Ao consumir o pseudofruto, esses animais ingerem os alquênios. As sementes contidas nos alquênios geralmente passam intactadas pelo trato digestivo dos animais e são depositadas em um novo local, muitas vezes acompanhadas de adubo natural, o que favorece a germinação. Essa estratégia maximiza a probabilidade de dispersão e sobrevivência da prole da planta. O desenvolvimento de um receptáculo grande e atraente, em vez de um ovário carnoso, pode ser uma forma mais eficiente de investir recursos na atração de dispersores, garantindo que os verdadeiros frutos e suas sementes sejam levados para longe da planta-mãe. Esse é um exemplo clássico de coevolução entre plantas e seus dispersores. Agora que a gente já sabe que o morango é um pseudofruto, vamos mergulhar na sua história e classificação? O morangueiro, cientificamente classificado no gênero Fragaria, pertence à família Rosaceae, a mesma família que inclui as rosas. A classificação botânica detalhada do morango cultivado, Fragaria vezes ananassa, posiciona-o da seguinte forma: reino, plantae, clado, traqueofitas, clado, angiospermas, clado, filodenas, clado, rosídeas, ordem Rosales, família Rosaceae, gênero Fragaria, espécie ananassa. A inclusão do morango na família Rosaceae, ao lado de rosas e outras plantas, demonstra as conexões evolutivas entre espécies aparentemente distintas. Isso indica que, apesar das diferenças morfológicas evidentes, uma produz um fruto comestível e a outra é ornamental. Elas compartilham um ancestral comum e características genéticas, estruturas fundamentais, assim como a diversidade dentro do reino fungi, que inclui leveduras e cogumelos. A família Rosaceae ilustra a vasta diversidade e as relações filogenéticas no reino plantae, sublinhando que a classificação científica vai além das aparências superficiais. Mas o morango de jardim que a gente come hoje, o Fragaria vezes ananassa, não é uma espécie que ocorre naturalmente na natureza. Sua existência é resultado de um processo de hibridização
que ocorreu a partir do cruzamento de duas espécies selvagens, originárias das Américas. A Fragaria chiloense, conhecida por seus frutos grandes provenientes do Chile, e a Fragaria virginiana, nativa do leste dos Estados Unidos. Esse cruzamento pioneiro ocorreu na Bretanha, França, na década de 1650, em um jardim botânico, seja por intervenção intencional ou por acaso. A hibridização resultou no surgimento de uma nova espécie como uma característica distinta e notável, o tamanho significativamente maior dos frutos, além de um aroma que remete ao abacaxi, o que deu origem ao seu nome ananassa. Historicamente, os morangos selvagens eram pequenos e de difícil coleta. A intervenção humana, mesmo que inicialmente acidental, ao plantar as duas espécies selvagens próximas, acelerou e direcionou a evolução da planta para fins agrícolas. Esse processo demonstra a capacidade da biotecnologia, mesmo em suas formas mais rudimentares, de transformar recursos naturais em culturas de alto valor comercial, impactando a segurança alimentar e a economia global. Em 2019, a produção mundial de morangos atingiu 9 milhões de toneladas, com a China e os Estados Unidos liderando com os principais produtores. Atualmente, existem pelo menos 14 cultivares diferentes de morango cultivadas, cada uma exibindo características distintas de sabor, consistência e tamanho, variando de azedo a doce, suculento a firme ou macio. As variedades são também classificadas com base em suas necessidades de luz, fotoperíodo e horas de frio, dividindo-se em tipos de dias curtos que produzem uma única colheita na primavera, verão, e dias longos ou reflorescentes, com produção no verão e outono, e dia neutro, que permite produção contínua por vários meses, sem serem afetadas pela duração do dia ou pelo frio. Os produtores consideram diversos aspectos técnicos, como a resistência a pragas e doenças, o ciclo de vida e a época de plantio, ao selecionar as variedades mais adequadas para o cultivo. Cultivar morangos não é uma tarefa simples. O morangueiro exige condições ambientais específicas para prosperar. Trata-se de uma planta de clima subtropical a temperado, com uma faixa de temperatura ideal entre 13 graus Celsius e 26 Celsius. Temperaturas que excedem 30 Celsius podem inibir a floração e, consequentemente, reduzir significativamente a produção. A planta é particularmente sensível a variações climáticas extremas, não tolerando geadas, graniços ou chuvas intensas. O período recomendado para o plantio é entre abril e maio, com a colheita ocorrendo de 60 a 80 dias após o plantio das mudas. Visando uma alta produtividade, a extrema sensibilidade do morangueiro às condições ambientais destaca a vulnerabilidade da agricultura moderna. As mudanças climáticas e a crescente necessidade de práticas agrícolas adaptativas. As condições climáticas imprevisíveis e intensas, exacerbadas pelas mudanças climáticas, levar a perdas significativas na produção. Isso impulsiona a busca por soluções como cultivares mais adaptados, sistemas de cultivo protegido como estufas e semi-hidroponia, que permitem um maior controle ambiental e mitigam os riscos. A dependência de condições climáticas específicas para culturas como o morango sublinha a urgência de estratégias de resiliência agrícola diante de um cenário de aquecimento global e eventos climáticos extremos. O solo ideal para o morangueiro deve apresentar uma leve inclinação entre 2 e 3%,
ser bem drenado e ter a boa incidência de luz solar. O pH do solo deve ser corrigido para um valor ideal de 6,0, variando entre 5,5 e 6,5. O morangueiro pode ser cultivado de diversas maneiras, incluindo o plantio direto no solo com ou sem cobertura plástica, em túneis baixos, estufas e em sistemas hidropônicos ou semi-hidropônicos. A rotação de culturas é uma prática fundamental para prevenir o acúmulo de agentes patogênicos no solo, especialmente se a área já for utilizada para o cultivo de morangos ou outras solanáceas, como batata, tomate ou pimentão. A adubação orgânica, utilizando materiais como cama de aviário, esterco ou composto orgânico, e a correção do pH do solo, como calcário, são práticas essenciais para garantir a saúde e a produtividade da lavoura. As mudas devem ser plantadas com uma distância de 35 a 40 centímetros entre si, necessitando de 6 a 10 horas de exposição de solar diária e rega cuidadosa para evitar o ressecamento das plantas. A colheita é uma arte que exige delicadeza e precisão, sendo crucial para a qualidade final e o valor comercial do produto, predominante e realizada de forma manual, para evitar danos físicos aos frutos que poderiam acelerar seu metabolismo e aumentar a suscetibilidade a micro-organismos. O morango é um fruto não climatério, o que significa que ele não continua a amadurecer após ser colhido. Portanto, deve ser colhido muito próximo ao seu ponto ideal de maturação. Para ser delicioso, o morango é um verdadeiro superalimento. Ele é reconhecido por seu perfil nutricional e favorável, sendo uma fruta de baixa caloria, com aproximadamente 38 calorias por 100 gramas, e rico em água e fibras. É uma excelente fonte de vitaminas com alta concentração de vitamina C, além de fornecer vitaminas A, E, B5 e B6. O morango contém cálcio, potássio, ferro, selênio e magnésio. O morango é particularmente notável por sua riqueza em antioxidantes, incluindo flavonoides, antocianinas, responsável pela sua característica cor vermelha, ácido elágico e zeaxantina. Esse perfil nutricional, denso em vitaminas, minerais e especialmente antioxidantes, exemplifica como a natureza oferece superalimentos que apoiam múltiplas funções biológicas humanas. A combinação desses componentes leva a uma ampla gama de benefícios à saúde, desde a prevenção de doenças crônicas até a melhoria da pele. O morango atua como um pacote completo de nutrientes, validando a importância de uma dieta rica em frutas e vegetais para a saúde humana e reforçando o papel fundamental dos compostos naturais na prevenção de doenças. O consumo regular de morango está associado a uma série de benefícios para a saúde: fortalecimento imunológico, saúde cardiovascular, controle glicêmico, saúde cognitiva, auxílio na perda de peso, saúde da pele, saúde ocular, prevenção de câncer, saúde digestiva. Mas atenção, embora não seja uma alergia comum, algumas pessoas podem desenvolver reações alérgicas ao morango. Essa reação ocorre quando o sistema imunológico reage a uma proteína específica presente na fruta. Os sintomas podem variar de leves a graves e podem manifestar-se em minutos ou horas após o consumo ou contato com morangos. Os sintomas mais comuns incluem coceira e inflamação na garganta e na boca, comichão na pele, urticária, tosse, chiado no peito, tontura, diarreia, vômito, sensação de aperto na garganta e congestão. Na maioria dos casos, as reações são leves e podem ser tratadas em casa. O tratamento mais eficaz consiste em evitar completamente o alergeno.
Um aspecto interessante é que o aquecimento dos morangos pode alterar a estrutura das proteínas alergênicas, permitindo que algumas pessoas alérgicas consumam morangos cozidos sem apresentar relações. Esse fenômeno ilustra a relação direta e a estrutura molecular de uma proteína e sua função biológica. Nesse caso, sua capacidade de atuar como alergeno. O cozimento, ao causar desnaturação das proteínas, pode modificar sua forma espacial, impedindo que o sistema imunológico as reconheça como ameaça. Esse é um exemplo prático de como a química e a biologia se entrelaçam na compreensão das reações do corpo humano a alimentos e como o processamento de alimentos pode ter implicações na saúde, fatores de risco para alergias alimentares, incluindo histórico familiar, alergia ao pólen de betula, asma e eczema. A introdução tardia de morangos na dieta de crianças pequenas também pode aumentar o risco de desenvolver uma reação alérgica. A jornada de compreensão do morango revela um universo que se estende muito além de sua popularidade culinária e de sua recente febre do amor nas redes sociais, de um fenômeno cultural que impulsiona mercados a uma entidade botânica complexa. O morango desafia a percepção comum e convida a uma imersão na precisão da ciência. A distinção entre fruto e pseudofruto não é apenas uma curiosidade taxonômica, mas uma janela para engenhosas adaptações evolutivas que as plantas desenvolveram para garantir sua sobrevivência e dispersão. A história do morango cultivado, um híbrido resultante da intervenção humana, demonstra a profunda capacidade de moldar a natureza para atender às necessidades e preferências da sociedade. Contudo, essa intervenção não elimina os desafios inerentes ao cultivo, como a extrema sensibilidade do morangueiro às condições climáticas e a constante batalha contra pragas e doenças. Esses desafios sublinham a fragilidade dos ecossistemas agrícolas e a urgência de práticas mais resilientes e sustentáveis em um cenário de mudanças climáticas. Finalmente, o morango se revela um alimento de notável valor nutricional, repleto de vitaminas, minerais e antioxidantes que oferece múltiplos benefícios à saúde humana, desde o fortalecimento imunológico até a prevenção de doenças crônicas. No entanto, como qualquer interação biológica, sua relação com o corpo humano pode apresentar nuances, como as reações alérgicas, que, por sua vez, oferecem uma fascinante perspectiva sobre a complexidade das proteínas e a resposta imunológica. Enfim, o morango é um exemplo eloquente de como um elemento aparentemente simples do nosso cotidiano pode ser uma fonte rica de conhecimento científico, revelando as interconexões entre biologia, ecologia, economia e saúde. A contínua exploração de suas complexidades nos convida a uma curiosidade constante e a um aprofundamento do nosso entendimento sobre o mundo natural que nos cerca. Eu sou a Grace e esse foi mais um episódio do Hora da Fofoca Biológica. Espero que tenham gostado de desvendar o morango conosco. Até a próxima!